Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Faoi, que também é o nome do meu podcast. E nesse episódio nós vamos falar da melhor série infantil, que eu não considero infantil, mas adolescente, dos anos 2000, iCarly. Sim, iCarly, com certeza você já ouviu falar. Se você não ouviu falar, fica por aí, porque eu vou trazer todos os detalhes e você vai saber o porquê que a iCarly sempre foi e sempre será melhor do que Hannah Montana. Sim, porque embora Hannah Montana tenha sido gigantesca, ela só foi gigantesca porque era da Disney. E a Disney, todo mundo sabe, numa comparação, era a Globo dos Estados Unidos, né, na época. Então, se um programa, igual lá nos Estados Unidos, se um programa era exibido pela Disney, automaticamente fazia muito sucesso, porque a maioria das pessoas estava assistindo o canal da Disney. Mas iCarly, e lá, só para também dar uma conceituada e dar uma... vocês entenderem melhor, né? iCarly era exibido na Nickelodeon, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e Hannah Montana era exibido na Disney. E fazendo uma comparação entre o Brasil, é como se a Disney, como eu disse, fosse a Globo e a Nickelodeon fosse o SBT. Né? Obviamente que tudo que passa na Globo fica mais famoso, mas coisas que passam no SBT também ficam muito famosas, que é o caso do iCarly, porque se você parar para ver, parar para analisar, não com os olhos de fã, mas com os olhos de pessoa que está buscando uma coisa legal para assistir, você vai ver que iCarly é de 10 em Hannah Montana e em qualquer produto da Disney que estava sendo lançado naquele período, até porque Hannah Montana, se você para analisar, não me entendam mal, eu gosto muito de Hannah Montana, muito não, mas eu gosto de Hannah Montana. Mas a Hannah Montana é bem pobrezinha, assim, bem pobre já. A iCarly tinha uma produção bem melhor, isso na minha opinião. E se vocês quiserem, podem assistir lá para vocês verem as diferenças. E uma coisa muito interessante é que a iCarly inventou praticamente a profissão de youtuber, né? Porque a iCarly, ela estreia, né? A série, ela estreia eu não vou ler para não me perder. A iCarly estreia em 2007. Ou seja, em 2007, se você perceber, eles são youtubers, né? A Carly, o Sam e o Fred, o que eles estão fazendo ali é um canal do YouTube, né? Eles fazem um vídeo na casa deles, editam, colocam isso no site deles. Tanto que depois, anos depois, quando o YouTube veio existir, porque se eu não me engano, o YouTube, ele não youtuber, mas o YouTube, ele foi lançado em 2010. Mas independente de qualquer coisa, em 2007, que é quando o iCarly é lançado e inicia, né, fazendo todo esse sucesso, a profissão youtuber, isso não existia nem no Brasil, nem em nenhum local do mundo. Então a gente pode dizer sim que eles foram os primeiros youtubers do mundo. E aí nós vamos começar. Como eu disse, iCarly, né, que é essa série icônica e é perfeita até hoje, ela ficou no ar entre 2007 e 2012. A série original estreou no dia 8 de setembro de 2007 e ela terminou no dia 23 de novembro de 2012. Ela foi produzida, né, e teve no total 109 episódios e teve 6 temporadas no total. Fontes indicam que 97 episódios foram exibidos oficialmente. Os outros foram participações, filmes. A iCarly também teve vários filmes. E por que existe essa diferença entre o número de episódios, já que dizem que oficialmente a iCarly teve 97 episódios, mas no total ele teve 108? Porque, como eu disse, muitas vezes a iCarly teve filmes para televisão, como a viagem deles para o Japão. Também tiveram episódios que foram divididos ao meio. Também teve participação da iCarly como no outro programa na época que fazia muito sucesso, que eu particularmente nunca gostei, que foi Brilhante Victória. No Brasil era Brilhante Victória e nos Estados Unidos eu acho que era Victorious apenas, que foi o programa que catapultou a Ariana Grande, né? Que a Ariana Grande ficou famosa inicialmente a partir do Brilhante Victória, e o iCarly também fez participações. E aí por causa disso que outros episódios são considerados, né, outros episódios, porque são filmes para TV e episódios que foram duplicados. E caso você não saiba, né, como eu disse, a iCarly teve 6 temporadas, a última temporada foi ao ar em 2012 e
em 2021 o iCarly voltou. Então tivemos novas temporadas do iCarly, infelizmente, durante a pandemia. E a nova temporada do iCarly, ela iniciou, né, o primeiro episódio dessa nova temporada, ela foi ao ar em junho de 2021 e foi lançado direto nas plataformas de streaming, uma plataforma que existia no Brasil, mas que ninguém nunca considerou, assim, ninguém nunca deu a mínima bola, que era a Paramount, né, aquelas plataformas flopadas que ninguém sabe que existe. O Revival, né, essa nova versão do iCarly, que revela assim, a vida deles adulto, da Carly e do Fred, porque a Sam, que é a Janet McCurdy, ela não quis voltar para a série por questões pessoais, que ela explicitou no livro dela, e em outro momento eu vou trazer aqui toda a história da Janet, então não vou me aprofundar muito aqui, porque tem muita coisa para falar, então fica por aí se você tem interesse nesse tipo de assunto, já começa a me seguir, porque em breve eu vou soltar aqui um episódio só sobre a Janet. E essa volta do iCarly, ela teve três temporadas. Ela iniciou em 2021 e terminou em 2023. E essa nova temporada, esses novos episódios, tiveram 33 episódios. O motivo da série ter sido cancelada, né, essa nova versão da série, que conta a vida deles adulta, a vida da Carly, do Fred e de outros personagens, é pela baixa audiência. Mas essa baixa audiência se dá pela plataforma que foi lançada. Né? Antes era um produto da Nick, que tinha um canal próprio, que a gente tinha acesso, e também aqui no Brasil passava na Globo, e a gente tinha um acesso fácil e também tinha internet. Aí eles vão colocar isso na Paramount, que é um streaming que é flopado, até mesmo acho lá nos Estados Unidos, que a gente não ouve falar absolutamente nada dos programas que são exibidos lá. Se tivesse sido colocado no Netflix ou num Prime Video lá da Amazon, com certeza ainda estaria no ar até hoje. Mas eles jogam isso numa coisa flopada que ninguém assiste e fica difícil. Então só quem foi atrás foram os fãs de verdade. Inclusive, assim, é muito interessante que nessa época, né, o Brasil, como sempre dominando as coisas, eles citam o Brasil no primeiro episódio da primeira temporada, dessa nova temporada, né, em 2021. Eles citam o Brasil diretamente, falando, né, do Brasil, da força do Brasil nas redes sociais. É muito interessante. Eu particularmente gostei dessa nova temporada. Ela não é muito interessante, mas ela é bem legal, né? Houveram as polêmicas relacionadas. Eu achei que nem iria sair do papel, na verdade, essa nova temporada, porque era numa época em que as polêmicas com Dan Schneider, que foi o criador e o produtor de iCarly, da maioria dos programas de sucesso da Nickelodeon na época, ele estava passando por acusações, né? Até hoje ele tem acusações de pedofilia, várias pessoas, eu acho que foi o Josh ou foi o Drake, não sei, ou foi o Josh ou foi o Drake, mas eu acho que é o Josh, que da série, né, Drake e Josh, da Nickelodeon, que acusou o Dan Schneider de pedofilia, ou outros produtores, mas eu sei que ele está associado, né? Depois eu dou uma pesquisada direitinho, porque isso aqui não é relevante para esse episódio. E por causa disso eu achei que a série nem ia ser colocada no ar, e eu não entendi como eles como a Miranda Cosgrove, né, que é a Carly, ela conseguiu colocar o iCarly no ar, porque se o programa era da Nickelodeon e era do Dan Schneider também, que ele era o produtor e o criador, como é que ela conseguiu fazer isso? Eu não sei o que ela fez até hoje, eu acho que ninguém sabe mesmo o que aconteceu, mas ela conseguiu, e durante 3 temporadas foi até legal. A qualidade, obviamente, é completamente diferente, porque não tem a mesma quantidade de dinheiro, porque não tem uma emissora de TV, porque as emissoras de TV, embora elas sejam pequenas, mas o Nickelodeon, ela tinha uma distribuição global, então ela recebia dinheiro do mundo inteiro, então eles podiam fazer tudo o que eles queriam. Por isso que eu digo assim que iCarly era melhor do que Hannah Montana pela qualidade da produção. E esses novos episódios, como era a própria Miranda Cosgrove, que estava bancando os episódios, já que ela era uma das produtoras, e produtor significa colocar dinheiro para que a coisa aconteça. Então a gente vê que os cenários são menores, eles não saem tanto dos cenários como acontecia no iCarly original, os cenários são bem pobrezinhos,
você vê que as coisas são pobres, a qualidade não é tão grande, o roteiro não é mais tão legal, mas foi bom assim para ter esse revival, né, pra gente ver as coisas, e se perde muito, né. A primeira temporada é a melhor temporada de todas, a partir da segunda temporada eles se perdem e viram uma pataquada sem fim. Mas eu ainda recomendo sim que você assista. Não é a melhor coisa do mundo, mas também não é a pior coisa do mundo. E eu sinceramente achei que ia ter pelo menos umas 4 temporadas, porque embora as coisas não fossem tão legais, mas as coisas assim dava pra assistir, dava pra você assistir de boas. Como eu disse, a iCarly foi gigante, e o episódio mais assistido de todas as temporadas de iCarly nos Estados Unidos, isso da primeira leva de temporada, foi o episódio número 10 da terceira temporada, que nos Estados Unidos, na época, teve 11,2 milhões de espectadores, ou seja, 11,2 milhões de pessoas assistiram o 10º episódio da terceira temporada de iCarly, que aconteceu, se estreou em 2007, aconteceu isso em 2009. Então, em 2009, 11,2 milhões de pessoas paravam, ligavam a TV para assistir o programa. Isso é uma coisa impressionante até hoje. A gente vê aí, né, quem tá na internet, vê a crise das televisões mundiais, que eu não acredito nessa crise das televisões mundiais, mas que dizem que o Brasil está passando por uma suposta crise na televisão, que para mim está tudo a mesma coisa, e eu também não ligo porque não me importo com a televisão. Mas hoje, dificilmente você vai encontrar uma série de TV, independente se ela seja para público adulto, para o público infantil, que tenha 11 milhões de pessoas assistindo. Ainda mais a gente levando em consideração que era a Nickelodeon, como eu disse. Era a Nickelodeon, era o SBT lá dos Estados Unidos, não era a Globo dos Estados Unidos. Então, um episódio ter 11 milhões de pessoas assistindo, isso é uma coisa gigantesca. E como eu disse, a questão a iCarly era tecnicamente, a produção, a edição era muito superior a Hannah Montana. Porém, Hannah Montana teve um impacto social mundial muito maior, né? Isso aí é inegável, né? Hannah Montana, até hoje, Miley é uma das maiores estrelas do mundo. Mas uma coisa que é muito interessante e tem que ser dita é que na época, enquanto a Miley estava recebendo-se uma miséria, porque a Miley não ficou rica com Hannah Montana, ela ganhava muito pouco dinheiro quando ela interpretava a Hannah Montana, isso ela já disse em entrevistas. Enquanto isso, a Miranda, né, que é a iCarly, a protagonista de iCarly na época, ela chegou a ser a atriz de televisão mais bem paga dos Estados Unidos enquanto estava em iCarly. Ela recebia ali entre 200 e 300 mil dólares por episódio, e se não me engano, a Miley recebia 15 mil dólares por episódio, né? Quando você compara o impacto cultural de Hannah Montana, que gerou bilhões e bilhões, e o impacto cultural de iCarly, isso é absurdo. Mas após o auge em audiência, algumas mudanças e sinais de desgastes começaram a aparecer na série. Em iCarly, o episódio especial com foco maior em tramas contínuas como o chip de Fred e da Carly aconteceram, e as pessoas não, sempre, desde o início, na verdade, a gente vê que o Fred ele é apaixonado pela Carly, né? Em algum momento, eles colocaram Fred para ter um relacionamento com a Sam, coisa que não agradou muito às pessoas, tanto que isso foi revisto nessas novas temporadas que aconteceram em 2020, entre 2021 e 2023, porque na época todo mundo torcia, porque desde o início Fred era apaixonado pela Carly, todo mundo torcia, inclusive eu, para que eles ficassem juntos. Era uma coisa que poderia ter acontecido, isso não aconteceu. Colocaram Fred para namorar com a Sam, ninguém gostou. E isso por quê? Porque foram muitos, na época começaram a ter muitas críticas, porque eles dedicaram muitos episódios a essas questões do namoro do Fred com a Sam. Então tinham vários episódios repetitivos, episódios em que eles só brigavam, episódios em que eles se apaixonavam, episódios em que eles terminavam, e depois também teve episódios em que o Fred e a Carla quase namoraram, eles se beijaram ainda na série, mas nada grandioso, e isso não estava agradando as pessoas, e aí isso contribuiu para que o programa começasse a perder audiência na época.
Outra coisa também que começou a prejudicar a audiência de iCarly ali depois do seu auge foi a quantidade de episódios, né? A quantidade de episódios dos programas, eles foram diminuindo conforme as temporadas iam avançando. Nas primeiras temporadas, o iCarly tinha entre 24 e 26 episódios, depois isso foi sendo diminuído gradativamente. E como eu já disse, o criador, e que era um dos donos do iCarly, era o Dan Schneider. Nessa época, o Dan Schneider, ele era o dono da Nickelodeon. Tudo que ele queria fazer, ele fazia. Todas as séries que ele queria fazer eram aprovadas. E ele, então, começou a fazer outra série enquanto a iCarly ainda estava no ar, nas últimas temporadas de iCarly, que foi Brilhante Victória. E ele tinha um orçamento, vamos dizer, ele tem um orçamento X, e o orçamento que antes era dedicado exclusivamente para a iCarly, para produzir todos os episódios de iCarly, ele teve que dividir, ele começou a jogar a maior quantidade de dinheiro agora, não mais em iCarly, mas na produção de Brilhante Victória, e isso fez com que a iCarly tivesse menos episódios, a produção ficasse mais pobrinha, porque ele estava injetando o dinheiro ali em Brilhante Victória, que eu não entendo especificamente, porque para mim Brilhante Victória é bem ruinzinho. É uma coisa que você consegue assistir, não é uma coisa desagradável de assistir, mas também não é uma coisa maravilhosa, icônica, como era iCarly, como foi Hannah Montana e como foram outras coisas. Assim, Brilhante Victória é uma série morna. Se fosse para dar uma nota de 0 a 10, Brilhante Victória seria um 7. Tranquilamente, enquanto a iCarly seria um 10. E aí, essa decisão dele de começar a jogar dinheiro em Brilhante Victória fez com que a qualidade da iCarly fosse caindo e, consecutivamente, fez com que a série, né, iCarly, fosse cancelada pouco tempo depois da estreia de Brilhante Victória. E aí outra coisa aconteceu, embora a iCarly já não tivesse os mesmos índices de audiência, já não fizesse tanto sucesso, Brilhante Victória tivesse roubando ali público e também roubando dinheiro da produção de iCarly, fazendo com que as coisas ficassem mais difíceis, a iCarly ainda continuava sendo muito popular. E uma das personagens que ficou muito popular foi a Sam, tanto que após o término de iCarly e também após ali o término de Brilhante Victória, que Brilhante Victória também não durou muito tempo na grade, porque também não era essas coisas, o Dan Schneider, ele criou um spin-off, ou seja, uma outra série com as duas personagens que eram mais populares na época. A personagem mais popular na época de iCarly já não era mais a própria Carly, era a Sam, e a personagem mais popular que se destacava na época em Brilhante Victória era a Cat da Ariana Grande, que era a Ariana Grande, e a Ariana Grande nessa época já estava começando a sua carreira musical, ela já estava começando a desenvolver, as coisas já estavam ficando muito famosas, e ele criou uma série específica para elas duas. A série também não é grandes coisas, porque é uma série infantil. Nessa época a Ariana Grande ela era mais infantilizada, eu acho que ela é mais jovem do que a Janet, que interpretava a Sam, mas a Sam já era adulta, e ela continuava fazendo coisas de criança, assim, tendo atitudes de criança e coisa do tipo, embora o foco da série fosse outro, né? A ideia da série fosse outra. Essa série acabou gerando uma série de polêmicas que eu vou trazer em um outro episódio, né? Então fica por aqui, porque em um outro episódio vai voltando sempre que você quiser por aqui, né, para ver se esse episódio já saiu, ou melhor, você me segue aqui, seja no Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, onde você possa seguir e ativar as notificações para quando esse episódio sobre a série Sam e Cat toda a treta que aconteceu entre a Ariana Grande e a Janet for explicado, você não perder absolutamente nada, porque começou muito bem, mas terminou muito mal, principalmente por ciúmes, ao ponto da Janet, anos depois, fazer uma série em que ela coloca uma personagem dessa série representando a Ariana Grande, para que ela pudesse falar sobre os problemas que ela teve com a Ariana Grande na época, isso em uma época que a Ariana Grande era gigantesca, que ela tinha estourado.
E o iCarly, na época, era indicado a todos os prêmios importantes nos Estados Unidos. Foi indicado ao Grammy não, porque não tinha música. Foi indicado ao Emmy, foi indicado ao People's Choice Awards, ao Teen Choice Awards, ao Kids Choice Awards, é tudo awards, é muito difícil, Kids Choice Awards, todos os prêmios que tinha na época, né, hoje em dia, como não existe mais a televisão está morrendo, a cada dia, mas na época existiam várias premiações dedicadas ao público infantil e dedicadas aos adolescentes. Então, o Kids Choice Awards, o Teen Choice Awards, esses awards que tinha ali nos Estados Unidos, pegava todas as pessoas que estavam fazendo programas infantis e programas para adolescentes e jogava nessas apresentações. Então a gente viu o pessoal de Harry Potter, o pessoal de Crepúsculo, de iCarly, via ali a Selena Gomez, a Demi Lovato, Jonas Brothers, a Taylor Swift, essas pessoas que eram jovens na época, né, que eram adolescentes na época, todos participavam desses programas e tinha essas premiações. E o iCarly sempre estava por lá e vira e mexe ganhava ali muitos prêmios. E aí, só recapitulando, a iCarly ela estreia em 2007. O auge de iCarly do programa acontece entre 2007 e 2010. O episódio mais assistido até hoje de iCarly, na época, aconteceu em 2010, que foi o I Saved Your Life, ou seja, Eu Salvei Sua Vida. Vamos falar em português, né, que é o episódio em que Carly salva a vida de Sam e eles se beijam pela primeira vez, que teve 11 milhões de pessoas assistindo nos Estados Unidos. A produção começa a sofrer ali em 2011, porque os episódios eles ficam mais curtos, o valor de produção diminui, a qualidade diminui, e termina, a primeira versão de iCarly termina no dia 23 de novembro de 2012 e retorna ao Paramount contando a vida, né, como está sendo a vida adulta da Carly e do Fred em 2021, e a série é cancelada em 2023 depois de 3 temporadas. A Carly aí continua sendo uma das melhores séries daquela época. É muito divertida, ela não é monótona, ela tem muitos personagens como o Gibby. O Gibby era maravilhoso. Tinha o irmão da Carly, que era um artista plástico, não sei porque eu gaguejei. O irmão da Carly, que era um artista plástico, se não me engano era o Spencer, sempre me confundo. E eu sempre achei ele a cara do Jim Carrey, eu sempre achei, continuo achando até hoje, ele é a cara do Jim Carrey. Tinha o Costela, que era o dono que começou, né, foi apresentado como sendo o dono da lanchonete que eles frequentavam. Tinha a mãe do Fred, que era maravilhosa. Tinha o Gibby, como eu falei. Depois eles tentaram colocar o irmãozinho do Gibby, que também era um personagem muito legal. O Gibby hoje em dia tá meio doido, beirou o label das ideias. Ele também não quis voltar pro revival de iCarly, ele desistiu da TV. Ele era bem legal, eu adorava. O Gibby era muito, muito, muito legal mesmo. Eu adorava iCarly, e é isso. Essas foram as curiosidades sobre a iCarly. Não teve grandes polêmicas na época, né? Não teve grandes discussões. Como eu disse, a iCarly, embora fizesse muito sucesso, mas não tinha, assim, não era igual Hannah Montana, que as pessoas ficavam em cima e fuçando as coisas para saber o que acontecia. Apenas a Miranda Cosgrove, que a iCarly ficou realmente muito famosa, os outros são conhecidinhos. Hoje a Miranda, ela tem várias coisas que aconteceram na vida dela, que se vocês quiserem eu posso trazer depois, e talvez eu traga mesmo se vocês não quiserem, que até porque ninguém tá ouvindo mesmo, né, os episódios, né, tá flopado, eu comecei agora, não sei se algum dia eu vou conseguir ser grande o suficiente, tomara Deus que um dia eu consiga ser grande o suficiente para eu me comunicar com vocês se comunicarem comigo, vocês comentarem, a gente ficarem conversando, vocês dizerem o que é que vocês querem ver. Mas a vida da Miranda foi muito intensa, né, ao ponto de uma pessoa chegar a se matar na frente da casa dela, ela ser perseguida por stalker, ela se formou em psicologia. A história dela é bem interessante, eu posso trazer depois. E é isso, se você gostou de iCarly, se você assistiu iCarly, se você sabe de alguma informação interessante, deixa aqui nos comentários. Não sei se você sabe, mas aqui no Spotify especificamente, caso você esteja ouvindo no Spotify, é possível agora comentar os episódios. Então você pode deixar seu comentário aqui no episódio, enquanto você está ouvindo, é só você subir um pouquinho a tela e abaixo do episódio vai ter a seção dos comentários. Deixa aqui alguma coisa, alguma informação que você saiba que eu não disse aqui, né, que faltou.
E deixa aqui o seu pedido para um próximo episódio. Não esquece de curtir todos os episódios que já tem disponíveis por aqui. Com certeza no meu perfil você vai encontrar algum outro episódio de podcast que você gosta de alguma coisa, de algum tema. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!